Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a coordenadora do curso técnico de enfermagem, Gerlane Vidal, pelo convite, bem como quero agradecer à Escola Profissionalizante Francisco Nobre da Cruz por essa brilhante iniciativa em trazer esses temas tão importantes para serem debatidos no momento em que estamos vivendo. Também gostaria de agradecer a participação de vocês em terem se inscrito, por estarem buscando aperfeiçoarem os seus conhecimentos. Agora vamos debater um pouco sobre o tema do nosso minicurso, que é biossegurança, medidas que valem uma vida, com ênfase na enfermagem, na linha de frente contra o Covid-19. Então, desde que o coronavírus apareceu na China, especialistas do mundo todo vêm destacando a necessidade de equipamentos de proteção individual, bem como de proteção coletiva para os profissionais de saúde. Quer por estarem em contato direto com os pacientes infectados, com esse vírus ainda desconhecido, estão expostos ao risco. Por isso, é preciso sempre estar aperfeiçoando e eles estarem protegidos. Aperfeiçoando o que eu falo, os equipamentos de proteção individual, o uso desses equipamentos e se protegendo para minimizar esses riscos de propagação entre profissional e profissional, bem como de profissional para paciente e de paciente para profissional. Mas antes de a gente dar continuidade, a gente tem que entender um pouco o quê? Afinal, qual a importância da biossegurança? Qual, de fato, é a importância da biossegurança no mundo em que a gente está? Então, a área da biossegurança, sem dúvida, ela é relevante e indispensável sobre os aspectos. No Brasil, por ser tão importante e relevante, esse tema vem sendo estudado desde a década de 90 pela Fiocruz. Então, quando falamos na área da saúde, uma das principais preocupações, claro, além da assistência, é a questão da biossegurança, pois ela é fundamental na prevenção, eliminação e minimização dos riscos, não apenas para os profissionais, mas também para as pessoas que ali estão envolvidas, tanto os profissionais da área da saúde, como também para os pacientes, os clientes que ali estão já com uma doença, vamos dizer assim, instalada. Então, para a gente entender de fato a sua importância, a gente tem que relembrar a sua definição. Então, em relação à definição de biossegurança, temos que biossegurança é um conjunto de ações, de técnicas, é um conjunto de normas que visam justamente a prevenção, o controle, a minimização e a eliminação desses agravos, tanto para o ser humano, como para os animais e até mesmo para o ambiente em que ele se encontra. Então, como vantagem da biossegurança, temos 4 aspectos principais que eu trouxe para vocês. A questão da redução dos riscos à saúde dos trabalhadores e clientes, minimização de acidentes laboratoriais, preservação do meio ambiente e da sociedade e o aumento da qualificação profissional dos envolvidos. Então, esses 4 pontos que eu trouxe para vocês são pontos que visam e que trazem a real importância, a real vantagem de se seguir as normas de segurança no dia a dia, num ambiente de trabalho, durante uma jornada de um plantão. E aí eu ainda trago para vocês que a biossegurança, os equipamentos técnicos que compõem a biossegurança, bem como a forma de manuseá-los, é tudo fiscalizado por um órgão esse que recebe o nome de Anvisa. A Anvisa significa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que busca justamente a sua criação dos equipamentos de proteção, a fiscalização quanto ao uso correto desses equipamentos, a questão se esses equipamentos eles foram produzidos de forma correta, a questão da validade, a questão do desuso desses materiais, a questão de como esses materiais eles devem ser descartados. Tudo isso é fiscalizado por esse órgão, a Anvisa. E aí, no geral, as medidas de segurança elas envolvem 2 pontos principais, 2 aspectos, o EPI e o EPC.
Então, o EPI, essa sigla significa Equipamentos de Proteção Individual, que o EPI está interagindo e está relacionado diretamente com o homem, que vai evitar e eliminar esses riscos, a propagação, por exemplo, de agentes patógenos, como um vírus. Como exemplo de EPIs, a gente tem os aventais, os gorros, máscaras, luvas, sapatos fechados, óculos, proteções faciais, tudo isso está como exemplo de um EPI. Os equipamentos de proteção coletiva, como o próprio nome diz, é no uso coletivo, então está relacionado ao ambiente, com a mesma finalidade do EPI, visando eliminar, neutralizar, eliminar de fato a propagação desses riscos. Como exemplos do EPI, a gente tem essas placas que identificam a questão do risco, placa que identifica que o paciente ele está em isolamento, por exemplo, essas placas que identificam que o ambiente ele está sendo limpo e higienizado, para evitar de fato a propagação de micro-organismos no ambiente, bem como que os demais profissionais não tenham uma proteção adequada. Mas não basta falar apenas em EPI e EPC. Não adianta os profissionais fazerem uso, digamos, corretamente do EPI e do EPC, se ele não enfatizar e não tiver em mente a questão da importância de higienização das mãos. Então, se você faz uso correto desses equipamentos, mas não faz a real higienização das mãos, esses equipamentos de proteção individual, eles perdem, de fato, a sua eficácia. Então, eu trago para vocês que mãos limpas são mãos seguras. Suas mãos estão limpas realmente hoje? E higienizar as mãos não é só botar ela debaixo da água. É só botar um pouco de sabão, esfregar e pronto. Não. Existe toda uma técnica importante de como deve ser feita a higienização dessas mãos. E um ponto importante que eu trago para vocês, que muitos profissionais pensam, e eles pensam, infelizmente, de forma errada, que o uso das luvas substitui a lavagem das mãos, de forma alguma. A higienização das mãos é a primeira barreira de proteção que o profissional da área da saúde tem. Então, se você faz a higienização das mãos de forma correta, aí sim você faz o uso dos equipamentos de proteção individual corretamente. Então, trago para vocês uma sequência de 10 passos de como higienizar as mãos. Que isso, o processo de higienizar as mãos corretamente salva vidas. Então, não posso apenas colocar um pouco de sabão na palma da mão. Eu tenho que também colocar na região do dorso, entre os dedos, no polegar, no punho. Todo esse processo visa eliminar a presença de patógenos, principalmente, que é o nosso caso agora, a presença de vírus, que vai de fato minimizar a proliferação desse agente viral nas nossas mãos, evitando assim a transmissão para outros locais, como cabelo, roupa, rosto, nariz e até mesmo a boca. Outro processo também importante, que a gente não pode esquecer, é a proibição, o não aos adornos. O que são esses adornos? São materiais em que os profissionais, as pessoas, elas utilizam, como anéis, relógios, brincos, colares, até mesmo maquiagem, cílios. Tudo isso pode aumentar a proliferação de patógenos, vírus, bactérias. Se eu faço uso de muitos anéis ou de um relógio, isso vai impedir a eficácia da higienização das mãos. Então, eu tenho que fazer desuso, eu tenho que descartar, guardar os meus adornos, relógio, anel, brinco, cordão, para poder higienizar a mão de forma correta, fazer o uso das luvas, bem como cuidado com as unhas. Unha grande é reservatório de micro-organismos. Então, o vírus, por exemplo, ele pode adentrar ali e ficar por muito tempo. E aí você colocar o dedo na boca, no cabelo. Isso serve não apenas para os pacientes, mas também para os profissionais. E aí vocês podem dizer, não, Isadora, isso não existe. O profissional, ele não faz isso.
mas fazem. Vocês mesmos já viram, todo mundo viu que existem vários profissionais que vão para uma jornada de trabalho, um plantão de 12 horas, 24 horas, cheio de adorno, ou até mesmo não fazem uso correto. E aí a gente tem vários tipos de máscara. Hoje, principalmente, a gente escuta muito falar máscara feita artesanalmente, de tecido. Essas a gente vai estar deixando para a população, que não está totalmente em contato com pacientes infectados. Então, essas máscaras feitas artesanalmente, lógico, a gente tem que ter cuidado do tipo de tecido, como ela é preparada, mas para os profissionais de saúde em si, a gente tem a cirúrgica e a do respiradores. Então, a cirúrgica protege as pessoas próximas, oferece uma proteção contra as partículas e os fluidos, mas contra pequenas partículas ela não vai estar oferecendo. Mas o profissional pode estar fazendo uso dessas máscaras cirúrgicas, essas máscaras descartáveis, que a gente vê muito, principalmente quando vai para estágio ou está no ambiente de trabalho, que é a que mais a gente tem acesso. E aí tem dizendo, alguns relatos, principalmente do Ministério da Saúde, que ela tem um tempo máximo de duração de 2 horas. Imaginem só numa jornada de trabalho de 12 horas, de 24 horas. 12 profissionais de enfermagem. O quanto de máscaras eles não vão estar fazendo uso e desuso, descartando. Então, infelizmente, a gente ainda tem uma falha e uma falta de material necessário, suficiente para os profissionais. Então, a gente tem que ter cuidado na forma de colocar, na forma de usar. O correto seria que todos os profissionais tivessem a máscara N95, por ter mais, vamos dizer assim, oferecer mais proteção para esse profissional. Então, protege 95% e ela é mais resistente. Algumas têm um filtro, que vai fazer a filtragem desse ar que está entrando, outras não têm um filtro, mas impede a penetração dessas partículas, desse vírus. E aí, pela falta dessas máscaras, até mesmo porque muita gente da população correu, quando foi dito a importância de usar as máscaras, para os locais nas farmácias, locais onde vendem materiais hospitalares, e aí a gente tem, infelizmente, a falta desse material. E aí criou-se as proteções, onde a gente está vendo muitos pacientes, muitos profissionais com essa proteção facial, e aí sim, ela oferece uma proteção para o profissional e tem mais tempo de duração, diferente das máscaras descartáveis, dessas máscaras cirúrgicas. Mas não é porque o profissional ele está com essa máscara, essa proteção facial, que ele não vai fazer uso de trás dessa máscara, dessa proteção de máscaras, seja descartável ou cirúrgica, ou até mesmo do uso dos óculos, caso esse profissional ele não faça uso de óculos. Se ele fizer uso de óculos de grau, ótimo. Se não, dependendo do tempo de duração, é um profissional que vai trabalhar 12 horas, 24 horas diretamente com pacientes infectados, ele tem que ter uma atenção redobrada. Mas ele está lá na urgência e emergência, onde vai entrar em contato com diversos pacientes, independentemente de ser só paciente portador do Covid. Então, hoje, antigamente, os profissionais ficavam só mal de máscara, mal de luva. Então, a gente via muitos profissionais com o jaleco, o avental, um ou outro de gorro, um ou outro de cabelo amarrado. Hoje não, hoje é obrigatório estar com o avental, o jaleco, cabelo amarrado dentro do gorro, porque o vírus também pode penetrar no cabelo e por ali ficar e transmitir e aumentar a sua transmissão de contaminação. Bem como a importância do uso dos óculos, porque um paciente ao tossir, ao espirrar, ou até mesmo no ambiente que está ali, o vírus ele pode penetrar na região ocular. A importância de não retirar de forma alguma a máscara, então tem que estar com a sua máscara, por mais que seja descartável ou cirúrgica, e bem como se você não tiver N95 e dependendo das normas instituídas pelo hospital, a importância desses protetores faciais, principalmente para os profissionais de enfermagem que estão ali na linha de frente, que estão ali recebendo os pacientes nesse processo de diagnóstico, nesse processo de assistência. E aí, a gente tem que no momento atual,
em que a nova síndrome respiratória pandêmica, denominada Covid-19, é capaz de gerar muitas incertezas no ambiente profissional. Incertezas essas, em especial, a sua transmissibilidade de partículas virais infectantes, fazendo com que a biossegurança assuma um papel de extrema importância para os profissionais de saúde, que cumprem um papel crítico na identificação, notificação e gerenciamento de possíveis casos do Covid-19. Cabe também destacar que um dos requisitos primordiais na área de saúde é garantir que os profissionais sigam as práticas apropriadas de biossegurança. No caso da Covid-19, é preciso garantir que qualquer manuseio e processamento dessas amostras, sejam suspeitos ou confirmados já, sejam realizados em laboratórios adequadamente equipados, bem como por profissionais adequadamente capacitados nos processos técnicos e de biossegurança. E aí ainda vale lembrar um assunto que foi destaque na Europa, foram os profissionais de saúde que estavam se contaminando. Então, teve um grande aumento no índice de profissionais da área de saúde se contaminando. E aí foram estudar, foram avaliar e viram que essa contaminação estava se dando devido ao caso dos profissionais não estarem fazendo corretamente a retirada dos equipamentos de proteção. Então, os profissionais eles chegavam na sua jornada de trabalho, faziam uso todo um aparato dos equipamentos de proteção individual, mas na hora que eles iam retirar esses equipamentos, por não saber corretamente ou não fazer corretamente, eles acabavam se contaminando e muitas vezes até indo para casa levando a propagação desse vírus. E aí aqui no Brasil, o que foi feito? Vendo esse problema, sentiu-se a necessidade do Ministério da Saúde de enfatizar e implantar capacitações para esses profissionais no ambiente hospitalar quanto ao uso correto dos EPIs, bem como colocá-los e principalmente como retirá-los. E também as universidades, as faculdades, os cursos técnicos sentiram a necessidade de aumentar essa importância, fazer com que crie essa capacitação, mesmo que à distância, por meio virtual, fazer com que esses estudantes eles já entendam a real importância desse processo de biossegurança. E aí a questão da paramentação do EPI vem muito da prática, como por exemplo, diante de uma parada cardiorrespiratória. Diante de uma parada cardiorrespiratória, todas as pessoas já sabem sistematicamente como devem agir. Já se posicionam no local, já prestam assistência sistematizada, para que no final, aquele paciente ele tenha um melhor prognóstico, para que no final, aquele cliente ele consiga retornar à sua estabilidade. E no uso de um EPI não é diferente. Para que um profissional faça corretamente o uso de uma proteção e se proteja, ele tem que seguir sistematicamente todo esse processo de paramentação. Se ele deixar algum das etapas passar, pode acontecer dele se contaminar ou propagar esse vírus no meio ambiente. E aí eu trago para vocês que na questão da biossegurança não é diferente, tem que saber de fato realmente essa sistematização. E com isso eu levanto os seguintes pontos para vocês. Ou, diante dos problemas enfrentados pelos profissionais no uso dos EPIs, então a gente tem, ou existe ainda a falta de conhecimento como se paramentar com os EPIs, ou existem equipamentos inadequados, falha nesses equipamentos, no processo desses equipamentos, ou até mesmo na disposição. Então, a gente está vendo também, passa-se muitas reportagens, muitos debates na internet, que a gente está vendo que não está tendo uma distribuição correta desses materiais. Existe falta de materiais de proteção individual nos ambientes hospitalares.
ou pela dificuldade em compra, principalmente na região de fora, na Europa, não está conseguindo exportar aqui para o Brasil, ou até mesmo na distribuição. Então, a gente está vendo que está faltando luvas, está faltando máscaras, está faltando um gorro. Então, está faltando material para os profissionais se protegerem. Exige desses profissionais uma assistência adequada, prestar uma assistência para esses pacientes. Mas, infelizmente, muitas vezes, não é oferecido um ambiente favorável, não é oferecido uma proteção para esses pacientes, para esses profissionais. E aí um ponto que alguns profissionais também levantaram é a questão que, como eles estão na linha de frente, principalmente a equipe de enfermagem, por estar ali na linha de frente contra essa guerra, eles focam muito na questão burocrática e principalmente assistencial, que acabam deixando de lado essas medidas de proteção. Então, acabam negligenciando o processo de biossegurança. Muitas vezes eles visam o cuidar do próximo e acabam esquecendo de se cuidar. E aí vai aumentando cada vez mais o risco da propagação dessa doença no meio da saúde, no meio da comunidade de profissionais da saúde. E aí eu trago algumas perguntas para vocês, para a gente até resolver e estar debatendo. Então, quando eu trago para vocês, qual a importância da biossegurança no momento de pandemia, como aqui estamos vivendo? Então, eu já falei para vocês que ela é de extrema importância. Se os profissionais tivessem sido capacitados antes, ou até mesmo tivessem esse hábito de vir colocando em prática a questão do processo de biossegurança corretamente, tivessem vindo sempre colocando em prática a importância da lavagem das mãos, a importância de como se paramentar, independentemente de ter uma pandemia ou não, porque quando um paciente chega no ambiente hospitalar, seja numa urgência e emergência, numa clínica médica já para ficar internado, muitas vezes a gente não sabe qual é o tipo de patologia que o paciente tem, até a gente ter acesso ao seu prontuário, ao seu histórico. Então, só em ter aquele mínimo contato com o paciente, eu já posso ter sido contaminada. Então, muitos profissionais, eles ainda têm a visão de evitar a contaminação sanguínea. Opa, eu tenho que evitar quando eu vou fazer a administração de alguma medicação, ou quando eu vou fazer a colocação, o paciente vai receber transplante sanguíneo. Então, tudo isso é visto pelos profissionais. Mas, infelizmente, os profissionais, eles ainda tinham esse, digamos, tabu em relação a se prevenir contra as doenças respiratórias. Ouvia-se falar apenas em cuidados, infelizmente, superficiais contra a propagação da tuberculose. Um paciente foi diagnosticado com tuberculose, coloca-se aquele paciente em isolamento e quando você for fazer algum procedimento no paciente, aí sim você faz uso da luva, da máscara, de um avental propriamente dito descartável, mas aí no ambiente em que a gente está, é de extremamente importante o uso correto da biossegurança. Outro ponto que eu trago para vocês é quais os principais riscos relacionados à biossegurança que os profissionais de saúde que estão na ponta, na linha de frente, principalmente a equipe de enfermagem, nas unidades básicas e hospitais, estão correndo. E o que precisa ser feito para minimizar esses riscos? Então, os riscos são muitos, tendo em vista que estamos tratando de uma enfermidade ainda que está sendo estudada, então ainda desconhecida. A cada dia, novas informações surgem, principalmente no que diz respeito à potencial liberação de partículas do ambiente de trabalho. Nenhum EPI fornecerá segurança total ao trabalhador. Então, não é porque ele está com, vamos dizer assim, a proteção facial, máscara, óculos, que ele vai estar totalmente protegido. Porém, nesse contexto, precauções adicionais são exigidas
pelos profissionais de saúde para se protegerem e impedir a transmissão desse vírus no ambiente de saúde. Então, utilizar máscaras faciais certamente não é garantia de que o profissional ele não será contaminado. O profissional poderá ser contaminado através dos olhos por pequenas partículas virais, por exemplo. E aí, no entanto, as máscaras são eficazes na captura dessas gotículas, que é a principal via de transmissão do Covid-19, desde que estejam sendo empregadas da forma correta, que ela esteja colocada da forma correta no rosto do profissional, que na hora de colocar essa máscara ele tenha realizado a higienização das suas mãos. Então, outros fatores deverão ser considerados, como os tipos e a qualidade dos equipamentos utilizados. Então, os profissionais e os procedimentos, o ambiente e, mais importante, o grau de conhecimento dos profissionais que está à frente. Então, o que é preciso ser feito? Capacitar esses profissionais, conscientizar esses profissionais da importância do uso do EPI. Claro, na minha fala eu disse para vocês que nenhum EPI fornecerá segurança total para o profissional. Porém, se ele tiver sem nenhum EPI, sem nenhuma proteção, aí sim é que ele vai ser contaminado mais ainda. O uso do EPI, associado a correto manuseio, bem como a higienização das mãos do profissional, favorece 90% a minimização da propagação desse vírus, do paciente para o profissional, ou até mesmo do profissional para o paciente que ele está ali cuidando. Outro ponto que eu trago para vocês é que a área de biossegurança aborda também os riscos e a segurança de outros profissionais que não são de saúde, como o pessoal da limpeza, por exemplo, os profissionais de limpeza urbana, entre outros. Então, como prevenir e minimizar os riscos para esses trabalhadores? Então, a gente não pode apenas focar na enfermagem, focar apenas nos médicos. A gente tem que focar na equipe como um todo, porque o risco de transmissão desse vírus, por ser até mesmo desconhecido, mas a gente sabe que é muito grande, a gente tem que cuidar desde a pessoa que está na portaria até a pessoa que está realizando o processo de limpeza. Não adianta eu fazer todo o procedimento correto. E aí, na hora que eu tiro meu equipamento de proteção, eu entro em contato com algum colega meu de trabalho, seja da limpeza, seja da portaria, um colega da enfermagem, um colega do médico. Então, a gente tem que ter cuidado também e conscientizar toda a população de trabalhadores da área da saúde. Então, como eu já comentei, a biossegurança ela é abrangente por se tratar de segurança da vida. Nesse sentido, todos os profissionais que direta ou indiretamente estão expostos aos riscos ocupacionais merecem atenção no que se refere à proteção e informação. No caso dos profissionais que prestam serviços para hospitais e unidades de saúde, se eles não forem adequadamente capacitados, certamente estarão expostos a essas adversidades, a se contaminarem. E centros de saúde e instituições de pesquisas podem fazer com que aumente essa propagação. Então, no momento da limpeza, a equipe ela deverá estar paramentada adequadamente para minimizar o risco de ser infectado pelo Covid-19, utilizando o desinfetante estabelecido para as mãos à base de álcool antes e depois do uso das luvas, fazendo uso de máscara, uso de óculos, uso de corpo. Então, antes faz toda a paramentação, realiza o processo de limpeza e depois tem que ter o altamente cuidado na hora de tirar essa paramentação. Então, assim sendo, uma das maneiras mais importantes e eficazes de proteger esses funcionários responsáveis pela limpeza é realizar a capacitação dos mesmos, com a finalidade de impedir que esses não se contaminem ou até mesmo aumentem a propagação de contaminação desse
vírus no ambiente hospitalar, no ambiente urbano. Outro ponto também que eu trago para vocês é: o Ministério da Saúde tem informado a dificuldade de aquisição de materiais de EPI, que eu até trouxe para vocês logo no início, por conta de uma queda da produção internacional, além da recente compra gigantesca que os Estados Unidos fizeram com a China. E aí eu trago o seguinte ponto: observando-se o que já aconteceu no mundo e a curva da pandemia, no Brasil até agora, quais podem ser as consequências da falta ou atraso desses equipamentos aqui no Brasil? Então, qual deve ser essas consequências pela falta de materiais respiradores, por exemplo, bem como desses equipamentos de proteção individual? E aí, obviamente, que essa é uma questão de falta de materiais e EPI afeta diretamente os profissionais de saúde. O aumento da demanda global, impulsionado não apenas pelo número elevado de casos do Covid, mas também pela desinformação, compra por pânico e estocagem, está fazendo com que resulte uma escassez grande desses materiais, principalmente de proteção individual. Profissionais de saúde precisam estar protegidos, pois fazem parte da infraestrutura de resposta a esta pandemia e devem ser priorizados na política de testes. Esses profissionais de saúde também precisam ter acesso à capacitação adequada sobre o uso correto desses equipamentos. Embora o uso correto possa ajudar a evitar algumas exposições, ele não deve substituir outras estratégias de prevenção, como a lavagem das mãos. Não basta requisitar equipamentos de proteção e usá-los de forma incorreta e por um tempo indefinido. Todos os tipos de EPI devem ser consistentes e adequadamente utilizados quando necessário, inspecionados, mantidos e substituídos regularmente, removidos, limpos e armazenados ou descartados adequadamente também, conforme aplicável, para evitar a contaminação de si mesmo, profissional para profissional, de outras pessoas e bem como do meio ambiente. Então, traz consequências gravíssimas a falta desses materiais. Como respiradores, para a gente tentar melhorar e prestar assistência qualificada para esses pacientes, bem como a falta de EPI. Então, na minha fala, eu trago para vocês que essa falta de EPI traz, vamos dizer assim, risco gigantesco para os profissionais, bem como também não basta ter, a gente tem equipamento de proteção que sobra, mas os profissionais não estão sabendo usá-lo corretamente. Outro ponto que eu trago para vocês é que existem outros riscos ou problemas relacionados à biossegurança que estão ou podem estar presentes na atual pandemia do coronavírus ou Covid-19. E aí, nesse momento, o que preocupa é a possibilidade da potencial conjunção de fatores, ou seja, a sobrecarga de trabalho, as incertezas relacionadas ao novo vírus, o grau de capacitação dos profissionais que estão à frente das atividades, o gerenciamento dos resíduos no que tange o manejo, segregação, acondicionamento, descarte, coleta interna e externa desses materiais, o transporte de material biológico contaminado e as demais atividades de alta periculosidade. Então, não está descartada a possibilidade de um profissional ser infectado se não forem tomadas as devidas precauções ao manusear essas amostras biológicas, seja a amostra biológica para detectar se o indivíduo está infectado ou não, ou até mesmo alguma amostra sanguínea desse indivíduo. Então, os empregadores, os profissionais de saúde, devem intensificar os seus esforços para garantir que cientistas, médicos, os enfermeiros, socorristas, os profissionais, os laboratoristas, que trabalham diretamente nessa linha de frente, recebam
além desses equipamentos de proteção adequado, capacitações. Então, os profissionais eles têm que estarem abertos para entender que precisam se capacitar, entender que precisam melhorar esse conhecimento, o uso desses EPIs e buscar cada vez mais aperfeiçoar as suas técnicas. E aí eu trago para vocês, que foi divulgado através do Ministério da Saúde, dia 27/3, uma sequência correta quanto à paramentação dos profissionais de saúde. Então, aqui eu venho trazendo para vocês a importância de higienizar as mãos como foco principal. Então, um indivíduo ele higieniza as mãos, coloca a máscara cirúrgica e o óculos, então faz a precaução dos aerosóis, depois ele higieniza novamente as mãos, faz o uso do avental, seja descartável ou até mesmo do jaleco, e aí higieniza as mãos, calça a luva para fazer o procedimento com o paciente. Então não adianta higienizar as mãos, fazer o uso de uma vez só, se paramentar. Então a gente tem que seguir essa técnica. O que eu posso, ao pegar a máscara, ao pegar o óculos, já ter contaminado a minha mão. Então sempre manter essa sequência de higienização das mãos. Outro foco também, alguns profissionais, está ali na urgência e emergência, então higieniza as mãos, coloca a máscara, o óculos de proteção e faz o uso do avental. Depois, antes de calçar as luvas, higieniza as mãos. Para retirar, então ele retira primeiro as luvas, higienizou as mãos, retira o avental ou jaleco, higienizou as mãos, porque esse vírus, no caso, como a gente está falando do Covid-19, pode estar tanto na luva, pode também estar no avental, no óculos, na máscara principalmente. Então, tirou a luva, lavou as mãos. Tirou o jaleco ou avental, lavou as mãos. Retira o óculos e, por último, retira a máscara sem pegar no meio, retirando pelos seus elásticos, se ela for de elástico, ou pela fita, se ela for de amarrar. Aqui eu trago a mesma sequência para vocês. E aí está disponível esse e mais outros conteúdos nesse material de paramentação e desparamentação dos profissionais de saúde em tempos de pandemia. E aí a gente não pode deixar de falar, né? O nosso filho, nosso menino dos olhos, que a enfermagem ela é essencial no combate ao Covid-19. Então, a maior categoria profissional da saúde são os profissionais de enfermagem. Então, os profissionais de enfermagem, os enfermeiros, os técnicos, eles estão na frente, na linha de frente contra o combate ao coronavírus. Estão 24 horas ao lado dos pacientes, prestando cuidados, detectando casos suspeitos, prestando assistência aos casos já confirmados, observando sinais vitais, observando indicativos de agravamento do quadro do paciente, estão diretamente relacionados no processo de alta desse paciente, estão no processo de humanização, fazendo com que, infelizmente, os pacientes não podem estar junto com seus familiares, mas eles fazem com que exista essa união, mesmo distante. Então, a enfermagem unida é uma enfermagem forte. Então, tem um papel crucial na detecção e avaliação desses casos suspeitos, tanto por sua capacidade técnica, por essa questão técnica dos profissionais, quanto pela capilaridade, como essa questão do olhar, da assistência. Então, a enfermagem está em todos os serviços de saúde e em todos os municípios. É o primeiro profissional que atende o paciente. É o primeiro profissional, vamos dizer, num ambiente hospitalar, na urgência e emergência, que vai fazer essa triagem do paciente, avaliando seus sinais e sintomas. É também aquele que estará ao lado do paciente após a sua detecção, confirmação que aquele paciente está com a patologia, seja numa UTI, ou seja, num ambiente, numa sentinela, onde ele precise ficar em casa, em isolamento domiciliar, é a equipe de enfermagem que vai até lá prestar toda a sua assistência. Então, a contribuição vital
atual dos profissionais de enfermagem no combate ao coronavírus mostra que a profissão está pronta para dar um passo gigantesco. São técnicos, enfermeiros, auxiliares, muitos deles especialistas, mestres, doutores, com amplo conhecimento sanitário. Estão ali prontos para atuar, para, vamos dizer, enriquecer cada vez mais essa profissão tão desvalorizada, que agora foi visto real, digamos, a real importância dessa profissão. Sem a equipe de enfermagem, lógico, não desmerecendo, porque para prestar uma assistência qualificada a um paciente, precisa-se ter uma assistência multiprofissional. Então, o engajamento de uma equipe de profissionais. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistente social, psicólogos, mas a enfermagem é que vai estar ali na linha de frente, é a que recebe o paciente, é a que dá o diagnóstico, é a que faz a avaliação, é a que está ali preparada para fazer os exames, é que está ali para prestar assistência, administrar as medicações, avaliar seus sinais vitais. Então, foi dito. E o ano de 2020 é o ano internacional da enfermagem. Então, a enfermagem ela alavancou muito nesse ano. Então, pessoal, para encerrar a nossa palestra, nosso mini curso, eu encerro com esse slide, com várias hashtags, pedindo para conscientização, para vocês tentarem conscientizar tanto a população, como os próprios colegas de profissionais de vocês, bem como quando vocês estiverem dentro da jornada de trabalho. Então, nosso primeiro hashtag é Juntos Vamos Vencer. Então, unidos seremos mais fortes e venceremos essa pandemia, essa doença tão grave, essa doença que, vamos dizer assim, mudou drasticamente os nossos estilos de vida. Então, eu peço também que vocês apoiem o projeto hashtag Fiquem em Casa, saiam só para o essencial, que for realmente de extrema importância. No ambiente de trabalho, quem for profissional e precisar de fato ir para a sua jornada de trabalho, que faça o uso correto do processo de biossegurança, tanto no processo de paramentação, da retirada e colocação dos EPIs. E aí eu finalizo com o nosso hashtag Cultive a importância da biossegurança. E biossegurança não apenas para os profissionais, mas também para toda a comunidade. O uso correto das máscaras e a importância de lavarem as mãos. Então eu finalizo com Stop Coronavírus. Isso, juntos vamos vencer.